Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando novamente que fala com vocês, tá? Vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas de forma online até que seja restabelecido aí nossas aulas presenciais, tá? Hoje vai ser uma aula que não é muito grande, tá? Não é, é bem tranquila, não tem muita complicação. A gente só vai falar um pouco de permissões de arquivo em Linux e como é feita essas permissões, tá? Porque como eu falei, nessa disciplina de sistemas operacionais é mais uma disciplina introdutória e a ideia aqui é mais que vocês conheçam um pouco mais de Linux, né? Porque a grande maioria conhece só o Windows e utiliza muito o Windows no dia a dia. Então a ideia aqui é que vocês conheçam Linux aqui e se aprofundem um pouco mais, até mesmo pelo mercado de trabalho exigir bastante. Também vocês estão focados na parte de desenvolvimento, então vocês vão acabar se deparando com esse sistema operacional no trabalho e na vida profissional de vocês, tá? Como que eu vou trabalhar aqui? Como eu fiz nas outras aulas, né? Montando uma máquina virtual, até eu quero que vocês também montem uma máquina virtual, tá? E que instalem um Linux, se possível, aí na casa de vocês, tá? Então é como eu já falei na aula passada, mas eu vou relembrar aqui como que eu faço essa configuração e instalação de uma máquina virtual, tá? Primeira coisa, eu tenho que usar um virtualizador. Então aqui eu abri um browser e eu utilizo como virtualizador o VirtualBox, tá? Então já tem aqui para exemplificar para vocês. A primeira página já é a página oficial do VirtualBox. É só clicar aqui, vai abrir uma nova página e aí você já faz o download do sistema operacional que você tem. Se você tiver Windows, se você tiver Linux, está aqui listados os possíveis sistemas operacionais que você tiver, tá instalado aí na sua máquina. Você clica no sistema, já vai abrir a opção aqui de você fazer o download, tá? O Ubuntu que eu estou utilizando, da mesma forma, você consegue fazer o download dele, tá? Download Ubuntu, tá? Eu estou utilizando a versão 18.04. Você já vai ser direcionado aqui para a página de download do sistema operacional, tá? É só clicar para fazer o download aqui, você clica, ele já vai também falar a mesma coisa. Se você quer baixar, já vai dar a opção aqui para você fazer o download do sistema, tá bom? E aí depois é só vocês seguirem a instalação do VirtualBox e posteriormente a configuração da máquina virtual como já está na aula passada, tá? É só você instalar, depois, né, você vai criar numa nova máquina aqui, né, dar o nome, por exemplo, eu coloquei Ubuntu ali, dá para você colocar Ubuntu, já vai selecionar e aí vai te pedir algumas configurações básicas, né? Lembra que eu falei de colocar 2048 como memória, ou criar um disco dinâmico por causa das vantagens dele não já fixar um espaço já determinado do disco, mas ir crescendo de forma dinâmica esse disco. Configurei com padrão de 50, tá? Aí eu já crio, ela já vai disponibilizar aqui nesse catálogo e aí assim que eu inicializá-la, ela vai pedir o sistema operacional, tá bom? Aí quando vocês virem para cá, né, vocês vão terminar, vão inicializar a máquina e ela aí aparecerá na tela dessa forma aqui para vocês, tá? Beleza? Então nós vamos falar aqui, continuar com a apresentação da aula passada, tá? Já comentei um pouco disso na aula passada, mas a gente vai continuar com os slides. Vou postar aqui para vocês também esses slides para base de conhecimento aí que vocês continuem treinando, tá? Então, vamos aqui ver qual é a parte que nós vamos abordar hoje em sala aqui, na nossa sala virtual, tá? Lembrando que eu já passei esses comandos aqui na aula passada, eu vou mais focar aqui nesses próximos comandos aqui de permissionamento de arquivo, tá? Tá legal? Então nós vamos aqui abordar mais permissões de acesso a arquivo, tá bom? Nós estamos aqui no encontro 6, tá? Ou seja, até abrir aqui para vocês, na unidade 2, seção 3, tá? Tá até aqui, ó, unidade 2,
sessão 3, para vocês se localizarem lá pelo AVA, tá bom? Esse aqui é um roteiro de aula prática que a gente, professor, tem. Então eu vou até apresentar aqui para vocês. Qual que é a ideia, né? Mostrar para vocês como é dividido isso em Linux, como que são feitos o acesso a arquivos e arquivos normais mesmo, tá? Arquivos de texto, de Word, PowerPoint, tá? Arquivos em geral aí que nós utilizamos para trabalhar no nosso dia a dia, tá bom? E aí depois vamos falar um pouco de editor de texto, tá? Aqui é um modo de apresentação. Nós vamos falar um pouquinho do editor VI, para que vocês tenham conhecimento de um editor que é cobrado em certificação Linux, tá? Esse editor VI de texto que eu vou abrir para vocês ali, ele é cobrado em certificação, tá bom? E aqui é só uma súmula, tá? Então é essa a ideia que a gente vai ver hoje. Ter um conhecimento sobre permissionamento de arquivos e como trabalhar com o editor de texto ali na interface de terminal, tá bom? Então vamos primeiro aqui para a parte da apresentação dos slides aqui, tá? Então vamos ver aqui. Nós estamos aqui com esse documento aberto. Vamos abrir aqui, tá? Vamos, assim que você cria um arquivo e salva este arquivo no Linux, tá? Ele tem essa sequência de permissionamento aqui. Você tem o dono do arquivo, tá? O dono do arquivo é quem criou o arquivo na máquina, tá? Então, se você criou o arquivo, você é o dono. Se o seu amigo criou o arquivo, ele é o dono, tá? Isso é bem claro e simples, né? O dono do arquivo é quem tem a criação do arquivo, tá? Aí, nós temos de forma seguinte, quem é o grupo a que esse dono está ligado, ou seja, por exemplo, uma pessoa do financeiro criou o arquivo. A qual grupo esse usuário do financeiro está ligado? Ao grupo financeiro. Ou seja, ele criou, mas ele está dentro de um grupo, tá? Então esse usuário, esse grupo também vai ter acesso ao arquivo. E, por fim, outras pessoas que também utilizam o sistema, mas não fazem parte do grupo ao qual o dono de arquivo, a qual o dono do arquivo faz parte, tá? Então é definido dessa seguinte forma: como é feita a permissão de acesso aos arquivos de forma geral, tá? E quando eu digo arquivos, Word, PowerPoint, TXT, PDF, uma série de arquivos ali, tá? Que a gente tem utilização no dia a dia. E primeira coisa, ele é controlado pelo dono, ou seja, quem criou o arquivo, o grupo a qual esse dono está ligado, ele tem acesso ao sistema, tá? E aos outros que estão fora deste grupo, tá? Porque também faz sentido que outras pessoas possam ver o arquivo. Talvez elas não possam editar, como eu vou falar seguidamente, mas que vocês guardem isso na cabeça. Vocês têm o dono do arquivo, é quem criou. Você tem o grupo a que este dono do arquivo faz parte, e você tem as outras pessoas também que podem acessar este arquivo, tá? E aí, como nós controlamos este acesso? Bem, de três formas. Ou ele pode acessar através do modo leitura, ou ele pode acessar através do modo escrita, ou ele pode acessar através do modo execução. São três modos que você pode disponibilizar o acesso ao arquivo. Mas como isso, professor? Olha, eu sou o dono do arquivo e estou dentro do grupo financeiro. Esse arquivo é uma planilha de Excel que tem os valores do nosso gasto mensal. Mas eu tenho que enviar isso para outras pessoas de outros departamentos. Só que eu não quero que elas tenham permissão de alterar essa planilha, de escrever nessa planilha. O que eu faço? Eu envio essa planilha como modo de leitura para eles, certo? Somente leitura. Então, fica mais fácil e claro, certo? O cara vai poder somente ler o arquivo. Ah, mas eu quero também que o grupo financeiro possa ler e escrever. Então eu dou o modo escrita para ele. Ah, tá. Mas eu quero também que agora
Eu quero que o usuário possa só executar o aplicativo. Eu não quero que ele modifique nada e nem escreva nada, mas eu quero que ele execute uma permissão dentro de um programa para ele fazer uma determinada tarefa. Então você clica, você dá a atribuição de execução ao arquivo, tá? E quando eu não quero deixar atribuição nenhuma, eu quero zerar, ou seja, desabilitar as permissões que ele possa ter, eu coloco 2 traços. Isso significa que, olha, nenhum tipo de permissão, tá tudo desabilitado aí e o que acontecer, aconteceu, tá? Cuidado com este módulo, tome muito cuidado, muita atenção, porque se você desabilita o controle de acesso, todo mundo pode fazer tudo, tá? Então, recapitulando aqui pra gente. Você tem o modo de 3 modos de acesso, 3 modos de usuário. O dono do arquivo, o grupo a qual este dono pertence e os outros, tá? E quais são as permissões que você pode controlar o arquivo? Leitura, escrita e execução, ou simplesmente desabilitar essas execuções, tá bom? De maneira bem sucinta e leve, tá? Logicamente que daí, se você for pensar, você pode fazer combinações com essas permissões, né? Você pode combinar o que o usuário vai fazer. Olha, ele pode não ter nenhuma permissão, nem o usuário, nem o grupo, nem os outros, ou seja, não, é uma permissão que não faz lá muito sentido, mas você pode também não dar permissão para ninguém fazer nada, até o próprio usuário, tá bom? Você tem a permissão de leitura, que é somente o R, né? Você pode falar para o cara também, você tem a permissão de executar e ler, ou ler e executar, que é essa permissão de leitura e execução. Você tem a permissão de leitura e escrita, ou gravação, né? Porque se você escreveu, você vai querer gravar a sua alteração. Ou você pode fazer tudo no arquivo, certo? Então, leitura, gravação e execução para todos os usuários, grupos e outros ali, tá bom? Então você tem mais ou menos este desenho aqui. A permissão na forma de letras, ou em números, o binário, o que seria, ou no decimal, tá? Por quê? Vou apresentar aqui logo à frente que você pode usar tanto a letra, quanto o número, quanto o decimal para atribuir esses valores, tá bom? Eu vou focar mais aqui nas letras, que é mais fácil de ser entendido, tá? E como nós fazemos esta mudança de permissionamento nos arquivos? Vou apresentar aqui para vocês de forma prática, tá? Vou abrir o terminal, só relembrar vocês, né? Vocês clicam aqui, vai aparecer essa tela, você escreve terminal, ela já vai abrir o nosso console, tá? Eu vou criar um arquivo aqui, tá? Então, relembrando, o comando é touch, e o nome do arquivo, eu vou fazer teste.txt, tá bom? Deu tudo certo, né? O arquivo, vamos listar aqui, o arquivo está aqui, teste.txt, vamos limpar a tela, ok? Então, nós queremos ver o permissionamento que está no arquivo. Como nós fazemos isso? Através do chmod, tá? Vamos primeiramente ver como que está isso aqui. ls-la, mais o nome do arquivo. Ele vai mostrar o permissionamento como está sendo feito agora. Olha só. Para o dono do arquivo está sendo permitido a leitura e escrita. Para o grupo está sendo permitida a leitura. Para os outros está sendo permitida a leitura, como vocês podem ver aqui, certo? Ó, deixa eu limpar a tela aqui para ficar mais claro para vocês aqui. Ó, vamos aqui, né? Já fiz a limpeza, aqui está. Tá vendo? Se nós formos pegar a lógica, vamos voltar aqui em alguns slides. Nós estamos vendo que o quê? Primeiro é o dono, segundo é o grupo, depois os outros. Então, se nós pegarmos esses 3 primeiros aqui, nós estamos vendo leitura e escrita
para o dono, tá? Ele pode ler e escrever. Os outros só o grupo só pode ler e os outros só podem ler também, tá? E aí como que eu sei disso, né? Tá aqui demonstrando na tela. Ah, mas eu quero mudar estas permissões. Como eu faço isso? Eu coloco chmod, certo? Eu coloco chmod, o permissionamento que eu quero para o usuário, para o grupo e para os outros, através desses parâmetros aqui, tá bom? Vamos fazer um exemplo. Eu quero que todo mundo tenha permissão para ler, escrever e editar o arquivo. É meia doideira? Sim, tome muito cuidado, tá? Mas eu vou mostrar um caso extremo aqui. Eu vou fazer isso através dessa tabela, que está lá já no slide também explicativo para vocês, tá? Então aqui tem uma já numeração de posicionamento, tá? Para você fazer o que você quer. Eu vou começar a fazer aqui com o 777, tá? Que é você permitir tudo para todos, tá? Dentro do usuário, grupo e dos outros, tá? Então, chmod 777 para teste.txt. Olha que interessante. Vamos apresentar este arquivo agora aqui para a gente visualizar. Está vendo? Todo mundo agora pode executar, escrever e ler o arquivo. Tanto o usuário, como o grupo, como os outros, tá? Lógico, até a cor do arquivo mudou, alertando você. Olha, você deu um sinal verde para todo mundo, hein? Tome cuidado, é melhor você restringir isso. Vamos fazer uma restrição, então? Vamos escolher aqui, por exemplo, que a gente queira somente leitura escrita pro dono, pro grupo, e somente leitura pros outros. Faz sentido, né? Quem está dentro da empresa pode ver no grupo financeiro, o dono também pode ver e escrever, ler e escrever, o grupo também pode ler e escrever, e os outros só podem ler. Então nós vamos utilizar o que? Chmod. Nós vamos utilizar o chmod 664, de acordo com o que está nesta tabela. Vamos ver? 664 teste.txt. Vamos ver o resultado. Desculpa, ls-txt. Olha só. Agora o que aconteceu? O usuário pode ler e escrever, o grupo pode ler e escrever, e os outros só podem ler o arquivo, certo? Viram como é bem prático e funcional através aí do comando cmd aí, chmod, né? Chmod, mais a permissão que você quer conceder, tanto para o grupo, tanto para o dono, como para o grupo, como usuário. Ah, mas por quê? Se você for pensar, aonde isso pode funcionar? Você é um administrador da empresa, você é o usuário admin. Aí chegam para você e falam, olha, nós criamos este arquivo, só que nós não queremos agora que o dono possa mexer neste arquivo, porque ele criou, mas agora ele vai ser desligado da empresa. Então, por favor, tire os permissionamentos do dono. O que você faz? Olha, então eu quero mais que o usuário não possa apagar o arquivo, ele só possa ter leitura. Como você faz para o usuário só ter leitura, né? E os outros, por exemplo, o usuário só ter leitura. Simplesmente você vem aqui, olha, então peraí, eu só preciso que o usuário tenha leitura, o dono tenha leitura. Ah, então eu vou fazer 466. Vamos ver o resultado? Chmod 466 para teste.txt. Vamos ver aqui o que aparece. Tá vendo? Agora o dono do arquivo ele não vai mais poder deletar o arquivo.
ou mexer no arquivo, alterar, porque ele só está podendo ler. Então, olha, você pode passar na sua máquina, retirar tudo que é seu, tá? E depois a gente vai fazer o backup dessa máquina. Aí o que que acontece? Ele vai lá tentar mexer no arquivo, deletar ou alterar, ele não vai conseguir. Agora, quem é do grupo já consegue fazer a combinação de ler e alterar, e os outros que tiver acesso também, tá? Pessoal, vocês viram que esse 466 que eu digitei provavelmente não está aqui nesta tabela, né? Se você for ver o 466, não está aqui como valor. Mas o que acontece? Você tem que perceber o que? Nem todas as possibilidades de permissão estão aqui, tá? Aqui estão as principais permissões. Mas aí você pode combinar e perceber, olha, se eu falo 6, equivale sempre a leitura e escrita. Quando eu falo 7, eu falo leitura, escrita e execução, certo? Quando eu falo 4, é só leitura. Então, quando eu falo 5, é leitura e execução. Então, você tem que perceber as combinações dos comandos para poder dar o permissionamento que você quer, tá bom? Então, essa é a primeira parte da aula ali, permissionamentos de acesso para arquivos, tá? Então, vamos fazer aqui uma breve recapitulação do que foi ministrado, tá? Vamos voltar aqui. Eu falei para vocês que vocês conseguem controlar acesso a arquivos que vocês têm dentro do sistema. Pensem como se vocês fossem um administrador do sistema aí. E aí, como vocês controlam isso? Através de quem é o dono do arquivo, através do grupo a que esse dono pertence e os outros que utilizam o sistema operacional ali ou o sistema da empresa. E como é feito esse controle? Através dos modos de permissão, que são leitura, escrita e execução. Ah, mas como eu faço esse controle? Através da combinação dessas possibilidades de execução, leitura e escrita, tá? Combinando aí o que eu quero. Quero que o usuário possa só ler, o grupo possa ler e escrever e executar, tá? Então, como está aqui nesta tabela aqui para vocês, tá bom? E aí, se vocês forem ver, né, fica mais ou menos a combinação desse sentido aqui. Ah, mas como que eu faço isso na prática? Eu utilizo o comando chmod mais a sequência que eu quero dar, e aí eu usei com vocês a sequência numérica para facilitar a compreensão ali, né? O acesso através do número, tá bom? Para facilitar a compreensão, tá? Agora nós vamos aqui na parte de editor de texto, tá? O editor mais conhecido de Linux, né? Um dos mais conhecidos, tá? Nós temos vários editores, tá? Um editor, por exemplo, que nós temos é o Nano, tá? Então, se você escrever nano txt, ele vai abrir o arquivo que a gente criou. Tanto é que se a gente colocar uma mensagem de teste e sair fazendo Ctrl X S, ele vai sair do texto, né? Ó. Olha só que interessante. Como nós não temos permissão de escrita, viu? Nós não temos permissão de escrita no arquivo, o acesso já ficou negado. Olha só que interessante. Então vamos sair de forma normal, sem gravar nada. Ó, ls-la txt. Nós não temos permissão de escrita, tá vendo aqui? O próprio dono não consegue. Ele só consegue ler, mas não escrever. Então nós temos que alterar isso, né? Porque se a gente vai querer escrever agora, usando o editor de texto para poder escrever, nós temos que alterar. Então vamos fazer o que? Vamos fazer, vamos colocar 664. Vamos fazer aqui chmod 664 para o arquivo testes.txt. Vamos dar esse permissionamento aqui para a gente poder ler e escrever nesse arquivo, senão a gente vai estar
lembrando, né? Eu coloquei 466, só deu permissão de leitura para o dono. Agora eu só inverti. Tirei para os outros a permissão de leitura, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês agora que nós conseguiremos fazer a edição do arquivo aqui. Eu vou usar o Nano só como exemplo, mas para a gente também trabalhar no vídeo depois, tá? Nano, txt, teste.txt, a gente já consegue gravar aqui o arquivo. Aí, deixa eu mostrar para vocês agora como isso vai funcionar, tá? Não funcionou na hora porque nós não tínhamos o permissionamento. Agora nós já temos. Se nós fizermos assim, ele já gravou o conteúdo. Como que eu sei? Com aquele comando cat que nós aprendemos, que ele exibe o conteúdo na tela. Bem legal, né? Prático e funcional. Vamos abordar um pouco aqui agora do editor V, tá? O editor V, ele tem dois... Primeira coisa, vamos fazer o que aqui? Como que a gente chama o V? Mesma coisa que o Nano. V, teste, txt. Ó, já entramos no V. O V já começou a apresentar aqui pra gente a tela dele, tá? Ele é diferente no Nano, tá? O V é um editor um pouco mais técnico ali, um pouco mais trabalhoso de você utilizar, tá? Mas nada que você também não possa trabalhar. O V, nós falamos que ele tem... Nós não, né? Qualquer pessoa que tem o conhecimento, ele vai falar para você. O V tem dois modos de trabalho. Primeiro, o modo comando. E no modo comando, tudo que for digitado através do teclado é interpretado como um comando a ser executado pelo V, tá? Então aqui estão alguns principais comandos, tá bom? E o modo texto, que é realmente o modo que você quer que você possa escrever, tá? Olha, ele não é um editor que você acostume facilmente, tá? Você tem que usar ele aí umas vezes, praticar, para você conseguir absorver essa ideia ali, tá? De comandos que você quer fazer e de textos que você quer inserir, tá bom? Tá? Então deixa eu te mostrar aqui, ó. Por exemplo, olha só. Aqui quando ele vem, se você for pensar, né, ele vem como modo comando, ó. Se você vai escrever, ele não te permite escrever. Tá vendo que ele tá... Eu tô tentando escrever aqui, ó, o meu nome, Fernando, mas eu não consigo. Por quê? Ele vem no modo comando, né? Tanto é que eu vou apertar o H. Eu vou para a esquerda, tá vendo? O cursor estava aqui na frente, olha onde ele está piscando. Mas eu estou agora apertando a tecla H, que é, segundo ele, é um comando. Olha só, move o cursor para a esquerda. Agora eu quero o L, move o cursor para a direita, tá? O K, né, esses dois aqui não faz sentido ainda, tá? Ou seja, eu estou no modo comando, tá? Agora eu quero sair do modo comando e ir para o modo texto. O que que eu faço? Aperto Enter. Aí eu vou começar a escrever, tá? Olha só. Aqui, principais comandos, né? Tá aparecendo aqui para você. E agora nós vamos, né, ir para o modo texto, né? Tá vendo aqui que tem esses comandos, tá? Os principais comandos que você pode utilizar, tá bom? Isso aqui também está na apresentação, mas eu vou postar de novo a apresentação nessa aula para vocês poderem ter acesso, tá? Aqui tem alguns outros comandos, tá? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui rapidamente para que vocês possam treinar também aí com vocês, tá? Olha só. Então nós estamos no modo comando. H, né, para a esquerda, L para a direita. Então, agora nós vamos entrar no modo texto, tá? Vamos ver aqui como que a gente entra no modo texto, tá? Estamos aqui no comando, o modo texto, tá?
vamos aqui agora entrar no modo texto. Só um minuto que eu já volto aqui com vocês. Olá pessoal, então como que nós entramos no modo texto aqui no Vi? Nós apertamos I, que é de inserção, tá? Como que eu posso fazer isso? Olha só, agora eu cliquei o I e vou escrever o meu nome aqui, tá? Estou aqui, clico o I e vou escrever o meu nome, certo? Ó, escrevi aqui só exemplo para vocês o meu nome. Quero pular linha agora. Tenho que ver o comando que pula a linha, tá? Aqui é tudo bem, assim, vamos dizer, bem, que você tem que fazer todas as iniciativas que você quer através do comando, tá? Então, nós temos que apertar Enter para a próxima linha. Então vamos lá. Estou colocando uma frase aqui, né? Para vocês verem, tá bom? Olha só. Certo? Eu gravei essa sequência aqui. Eu escrevi, na verdade não gravei ainda, eu só coloquei essa sequência de textos, tá bom? Agora eu quero sair do modo texto e voltar para o modo comando. O que que eu faço? Volto aqui, estou aqui no Vi, aperto a tecla ESC. A tecla ESC sai do modo texto e aí você está no modo comando. E aí agora eu quero sair do modo, eu saí do modo comando, agora eu quero sair, né? Agora o que que eu faço? Eu quero gravar. Agora eu quero sair do modo, agora eu quero fazer o que? Gravar o que eu fiz e sair do editor. Como que eu faço isso? 2 pontos. Tá vendo aqui embaixo que apareceu 2 pontos aqui? Igual está aqui no slide, tá? 2 pontos, W, Q e teclo Enter. Viu? 2 pontos, WQ, teclo Enter. O que que ele faz? Grava o arquivo e sai do editor. Vamos ver? Cat. Viu? Gravou o que eu coloquei para ele de texto enquanto eu estava usando o modo do Vi, tá? O Vi, ele é um editor mais técnico, mais trabalhoso para você. Por quê? Ele tem esses 2 modos de comando e de texto que você tem que trabalhar. O modo texto é simplesmente você inserir o texto que você quer e escrever o texto e aí normal, tá? E o modo comando é o modo que você pode ver aqui pelos próprios comandos. Você vai fazendo, olha, eu quero apagar o caractere na posição X, eu quero apagar o caractere na posição anterior, substituir um caractere, escrever sobre uma linha corrente, tá? Por que isso? Ele é um editor mais técnico. Você tem que falar as ações que você quer por meio dos comandos e a escrita que você quer através do modo dos comandos também. E aí você tem 2 modos, tá? O modo comando, que ele já abre no modo comando, e aí você quer passar para o modo texto, você aperta a tecla I. E aí você já passou para o modo texto. Eu já teclei aqui. Eu vou até colocar aqui, ó, modo texto. Certo? Você quer sair do modo texto e ir para o modo comando, você aperta a tecla ESC. Apertou ESC, você saiu do modo texto. Agora você vai ter que digitar comando. Ah, mas eu quero digitar, eu terminei de digitar o texto, quero sair. E gravar e sair. 2 pontos, WQ. Aqui no final do terminal, está vendo? Né? 2 pontos WQ, pressione a tecla Enter. Salvou. Como que eu sei isso? Modo texto ali, tá ok? Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, né? Estou aí no fórum, como eu já mandei mensagem para vocês.
no e-mail também da própria Anhanguera. Gostaria que vocês, tá, criassem a máquina virtual e me mandassem prints ali da composição que vocês conseguiram fazer, tá, da instalação e da utilização do Vi por meio dos slides, tá? Muito obrigado a todos e um forte abraço. Até mais.